Se você está na dúvida quando utilizar a verga, a contraverga e não sabe quando utilizar a cinta de amarração, nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas e como você pode calcular o tamanho da sua verga e da contraverga. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. E você sabe quando nós utilizamos a verga, a contraverga e sabe diferenciar esses elementos? O primeiro ponto é que a verga ela se localiza na parte superior de janelas e portas. Já a contraverga nós vamos encontrar apenas na janela. E ela vai ficar sob o vão. Você sabendo esses pontos vai te ajudar muito a compreensão desse conteúdo. Uma boa aula para você. Antes de tudo, vamos fazer um relembrar a viver. Quando nós falamos verga, pessoal, nós estamos trabalhando com um elemento estrutural que ele vai ser executado acima dos vãos. Esse conceito é muito cobrado em concursos, já que você tem que diferenciar quando você vai aplicar a verga e a contraverga. E existem duas palavras que acabam diferenciando esses elementos. A contraverga ela seria um elemento estrutural executado abaixo dos vãos apenas de janelas. E essas duas palavrinhas que eu te falei, quando você ouvir falar sobre, nós estamos lidando com a verga, ou seja, ele está acima. E quando você ouvir falar sob, está relacionado à contraverga, já que vai estar abaixo da nossa abertura. E o porquê que nós utilizamos a verga, a contraverga, Pedro? Justamente porque nós temos aquele peso da alvenaria quando nós fazemos algum tipo de abertura. E para isso não fazer uma compressão na nossa porta, na nossa janela, nós temos que colocar um elemento estrutural, que no caso a verga ou a contraverga, para absorver esse carregamento das paredes e fazer essa distribuição dessas cargas. Quando nós não utilizamos esses elementos, não sei se você já prestou atenção, acaba surgindo aquelas fissuras nos cantos das janelas e até mesmo das portas. Isso já é um indicativo de manifestação patológica e nós temos uma sobrecarga presente naquele local. Mas caso você tenha uma verga ou contraverga e mesmo assim tem surgido trintas e fissuras, tem como corrigir esse problema. Mas não é o tema desse vídeo principal. Agora, quando nós falamos de cinta de amarração, nós estamos lidando com uma viga pequena de seção executada no final da alvenaria, que é a questão do respaldo. E essa cinta de amarração ela vai ter a finalidade de promover a questão da amarração entre as alvenarias da construção. E esse tipo de elemento ele acaba melhorando a distribuição do peso da laje e da cobertura sobre a alvenaria. Um ponto crucial que a gente pode ver a utilização da cinta de amarração. Já um ponto muito interessante que a NBR 8545 fala sobre a utilização da cinta de amarração é quando nós temos um projeto e nesse projeto nós não vamos ter, na sua grande maioria, elementos com estrutura de concreto armado. Porém, nesse projeto nós vamos ter uma laje de concreto. E essa laje de concreto ela não pode ficar diretamente apoiada na nossa alvenaria. E justamente entra a cinta de amarração. Nesses casos, quando nós não temos a presença de uma viga, nós temos que colocar a cinta de amarração. Isso acaba acontecendo muito em residências até 80 metros quadrados e de um pavimento e com layout simples. Acaba que utiliza a cinta de amarração ao invés da viga, aonde vai fazer o apoio dessa laje. Assim, a cinta de amarração acaba recebendo aquele carregamento da laje e acaba distribuindo naqueles pontos de distribuição de carga. Agora vamos ver um exemplo de como nós calculamos essa questão da verga e da contraverga. Essa mesma NBR 8545, que fala sobre execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos, ela fala que quando nós temos aquele elemento que requer a verga e a contraverga exceder 20 centímetros de cada lado e ter uma altura de pelo menos 10 centímetros. Imagine que você tem a sua janela e nessa janela você precisa colocar a verga e a contraverga. A forma de você calcular vai ser o seguinte: você sabe as dimensões da sua janela e você tem que exceder 20 centímetros para cada lado. Vamos para um exemplo. Se a sua janela tem uma largura de 1 metro, você vai ter que exceder 1,40 m, já que requer 20 centímetros de cada lado. Outro detalhe é quando nós temos dois elementos, por exemplo, duas janelas muito próximas, nós podemos fazer o dimensionamento de uma verga única. Porém, elas têm que estar na mesma altura, ou seja,
as janelas devem estar na mesma altura, assim vai compatibilizar a utilização de apenas uma verga. Agora, se você precisar de uma verga, de uma contraverga de 2,40 m acima, aí tem que ser dimensionado como uma viga. Se ultrapassar 2,40 m, aí não cabe mais a utilização de verga e contraverga. Você tem que fazer o dimensionamento como viga. Fique esse lembrete, pessoal. No caso de paredes com altura superior de 3 metros, devem ser previstas vigas de cintamento intermediárias para a absorção das tensões laterais a que as paredes estiverem sujeitas. E acima de 5 metros, essas paredes elas devem ser dimensionadas como alvenaria estrutural. E falando sobre a bitola do aço que nós temos que utilizar nas vergas, nas contravergas, nós temos que ter a presença do aço. Durante a execução você tem que colocar tábuas nas laterais, ou seja, nas faces da parede e preenchendo com concreto convencional. Esse concreto pode conter brita 1 ou até mesmo 0, e elas têm que ser armadas, por exemplo, com 2 ferros com bitola de 8 mm, se o vão for até 1,20 m, pessoal. Agora, se você preferir, você pode utilizar blocos e canaletas ao invés de fazer essa moldagem dessa verga e da contraverga com concreto. O processo de execução da cinta de amarração é bem semelhante da verga e da contraverga. Porém, aqui a gente tem que colocar ferros ao longo de toda a extensão da nossa alvenaria. Geralmente, pequenas obras acabam colocando ferro entre as duas últimas camadas da alvenaria e assentando com argamassa de cimento e areia no traço de volume 1:3. Vamos fazer um resumo aqui. Falou de verga e contraverga e tem apenas um elemento, ou seja, apenas uma janela, ela tem que exceder de cada um dos lados 20 centímetros. Isso serve para verga e contraverga. Aí você pode inserir pelo menos 2 barras de aço na verga e 2 barras de aço na contraverga com bitola do aço de 8 mm. E você também tem a opção de fazer esse tipo de elemento com bloco canaleta. Aí você vai precisar apenas inserir o aço e depois fazer o preenchimento dessa canaleta com concreto. Essas aqui são medidas essenciais para você evitar qualquer tipo de fissura e também problemas na estrutura da sua residência. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!